Oi, pessoal! Vamos falar hoje então da Lesson 2, Meeting New Friends. Então, vou passar aqui o PDF para vocês têm acesso a esse PDF, e eu quero comentar alguns pontos que eu acho importante de vocês estudarem com um pouco mais de atenção, tá bem? Então, a gente começa aqui o warming up, meeting new people, então vocês têm ali o diálogo, ok? E aí, o primeiro tópico de gramática que nós temos aqui é demonstrative pronouns. Os pronomes demonstrativos do português, né? Isto, este, esta, aquele, aquela, né? Estes, enfim. No inglês, nós temos basically four different pronouns. São 4 pronomes, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Eles se dividem em plural e singular, e a noção de perto e longe, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho this chair is comfortable, eu estou dizendo que esta cadeira, né? Então, estamos no singular próximo, certo? E no plural, these drinks are delicious, estas bebidas são deliciosas, plural também próximo, ok? Então, this e these. Percebam a pronúncia, né? Que é um pouquinho diferente, né? A questão do i. This e these, ok? Muito bem. Então, depois, quando a gente fala de objetos que estão longe da gente, a gente vai usar outros pronomes. Quais são? That stage is super cool. Então, aquele palco, né, está longe, no singular. E those para plural. Those pictures are interesting. Então, aqueles quadros são interessantes. Vejam, a palavra que segue é plural. E estou falando de algo que está longe de mim, né? Então, essa basicamente é a diferença, né? Então, vejam aqui sistematizado no quadro, ok? O singular, this e that. Plural, these e those, ok? This para próximo, these também. That para o que está mais afastado no singular e those para o que está afastado no plural, ok? Muito bem. E aí, gente, a gente começa a falar do plural das palavras, ok? The plural of words. Não se assustem, essa é uma sessão bem extensa, né? Mas vocês vão gravando o plural das palavras conforme vocês vão tendo contato com essas palavras. Então, vocês não precisam, enfim, né, se assustar com isso nesse momento. Mas é interessante vocês terem um panorama, ok? Então, os exercícios que vocês vão fazer também contemplam esse conteúdo, tá? Mas, basicamente, o plural das palavras no inglês é acrescentando o S. É bem similar ao português, right? Então, eu tenho drink, drinks, friend, friends, grow, grows, house, houses, ok? Coloco S, mas eu tenho exceções, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha nas exceções, que parecem ser muitas, mas depois, com o tempo, vocês vão ver, né? Que são algumas palavras em que vocês vão ter que ter um pouco mais de cuidado, tá? Então, são os plurais irregulares. For example, eu tenho esses exemplos de potato e tomato, tá? Que a gente faz o plural com ES, ok? Potatoes e tomatoes. Muito bem. Aí depois vocês têm uma lista de palavras em que o plural pode ser tanto com S apenas quanto com ES. Essas duas grafias são aceitas. E aí depois vocês têm o caso de piano e kimono, que só aceitam um plural com S, ok? E aí tem essa classe de palavras aqui que é bem considerável, né? Quando as palavras terminam em CH, SH, X ou SS. Eu não vou simplesmente colocar um S, eu vou ter que colocar um ES, ok? So we have here peach, peaches, brush, brushes, box, boxes, kiss, kisses, ok? Aí eu tenho alguns plurais outros irregulares, né? Palavras que terminam com F ou FE, né? E que são substituídas por
this, for example. Live, lives e wife, wives, ok? São poucas as palavras, certo? Mais algumas aqui que admitem tanto um plural quanto o outro. E aqui importante, olha, para formar o plural das palavras que terminam com Y, que são precedidas de consoante, o que que acontece? A gente substitui o Y por I e acresce ES. For example, we have here lady, e aí nós vamos ter ladies. Cherry, cherries. Olhem só, observem, o Y caiu, eu acrescentei o I mais o ES. Por quê? Porque o que vem antes do Y aqui, ó, observem nas duas palavras, é uma consoante, ok? E aqui, se o Y for precedido de vogal, o plural é formado normalmente só com S. For example, boy, boys. Porque antes do Y eu tenho uma vogal O. Mesma coisa com J. J, J's, simplesmente acrescenta o S, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Aí aqui eu tenho plurais que a palavra vai mudar, né? Então, são algumas palavras, elas são relativamente frequentes, então a gente, né, volta e meia encontra essas palavras, então é mais fácil de gravar esses plurais, certo? Man, man, child, children, person, people, foot, feet, tooth, teeth, mouse, aqui o animalzinho, né, o ratinho, mais, mas se for o mouse, né, que a gente usa no computador, o plural fica mouses, fica um plural regular aqui, ok? Então, tem uma atividade lá para vocês realizarem, né, no Moodle, sobre o plural. Aqui vocês têm professions and occupations, ok? Então, bastante vocabulary para vocês. Esse curso, cada lição tem, enfim, muitos pontos gramaticais, bastante vocabulário, tá? Os números, cardinal numbers, ok? Então, aqui tem um diálogo entre a Betsy e o Victor, falando de idade e tudo mais. E aí, a pergunta que eu faço, né, quando eu quero saber quantos anos alguém tem é How old are you? Literalmente, isso significa quanto velho você é. Quanto velho você é, né? Essa é a pergunta. Se eu fosse traduzir literalmente para o português, né? Mas basicamente é quantos anos você tem. E aqui eu tenho todos os números, ok? De 0 a 20 e depois de 20 ali a 90, ok? Aí 21, né? 22, como vocês fazem todos, como vocês formam os números em inglês. E aqui eu tenho basicamente, né, as centenas também, 100, ok? Milhares com 1000 e assim por diante, tá? Muito bem. Então, outras formas, né, de escrever os números, deem uma olhada nisso, tem todas as explicações aqui todas em português, ok? E aí a gente chega nos indefinite articles. O que seriam esses indefinite articles? São os artigos indefinidos, né? E no inglês eu tenho duas formas para eles, a or an, vejam aqui, né? No português, artigos indefinidos, não sei se vocês lembram, mas é um ou uma, certo? No inglês, ele varia de acordo com a palavra que vem depois dele. Então, olhem aqui o exemplo, tá? A gente usa o a antes de palavras que iniciam por consoante, tá? Ou por som de consoante. Então, vejam um exemplo. I'm a dance teacher. Eu sou uma professora de dança, né? I am a dance. Percebam, né? Dance, a palavra que vem depois do a, começa por consoante, ok? E o Victor diz I'm a medical student. Mesmo caso, ok? A palavra que vem depois do a é uma consoante. E o an, então, vai preceder as outras palavras que começam, então, por vogal, por sons de vogais, ok? You are an interesting woman, ok? Percebam, né? Interesting começa aí com vogal, então a gente coloca o an. E aí eu só queria chamar a atenção de vocês para interesting woman, ok? Mulher interessante.
No português, em geral, a gente usa substantivos antes de adjetivos, né? Então, ficaria mulher interessante, o interessante vem depois do substantivo. In English, it's the opposite, ok? A gente coloca o adjetivo antes. Interesting woman, beautiful woman, intelligent woman e assim por diante, ok? Muito bem. E aqui tem algumas explicações sobre algumas exceções, na verdade, tá? Então, assim, por exemplo, umbrella e ugly começam por vogal, né? O U aqui tem som de vogal, então o artigo que eu vou usar antes é o a, ok? Mas aqui eu tenho exemplos como university, unique, useful, que a letra é uma vogal, ok? Então eu vejo ali, a U eu sei que é vogal, mas o som não é um som de vogal. É o mesmo som que a gente tem, por exemplo, em you. E eu considero esse som mais próximo de uma consoante, né? Então, o que que acontece? A gente não vai utilizar N na frente dessas palavras aqui, ó. Por quê? Porque a gente entende que a ideia é eu vou usar o A e o N de acordo com o som da palavra que vem a seguir, né? Em geral, né, eu tenho consoantes com som de consoantes e vogais com som de vogais, mas eu tenho exceções, ok? University, unique e useful são exceções. Então, a gente vai dizer a university, a unique idea, for example, e a useful suggestion, ok? E para ficar mais claro, eu acho, a gente tem uns exemplos com H, certo? O H a gente entende como uma consoante, ok? Mas às vezes o H ele é mudo, ok? Então o que que acontece? O som que vem, né, dele, enfim, não há som, eu tenho a vogal que vem depois dele. Então, vou mostrar exemplos para vocês aqui, ó. Vamos primeiro falar desses exemplos aqui em que o H tem som em inglês, né? Essa palavra eu digo house, home, horse e hospital, ok? Então, essas palavras iniciam por som de consoante. Então, antes delas, eu vou usar qual dos indefinite articles? O A, ok? A house, a home, a horse, a hospital. Mas aqui, esse H é mudo, ok? Então, como é que eu digo essas palavras? Our, honest, our, honor. Então, qual é o indefinite article que eu vou usar aqui? An, our, an honest, an our, an honor, ok? Então, depende muito do som da palavra que vem a seguir, ok? Em geral, a gente tem a regra, né? Vogal e consoante, mas a gente tem que prestar atenção nessa questão. Às vezes, uma consoante, né? Por exemplo, o H mudo, né? Não tem um som de consoante. E a mesma coisa acontece com vogais do tipo U, que faz o som U. E aí, isso se aproxima mais de um som de consoante, ok? Dúvidas que vocês tiverem, gente, por favor, em relação a esse assunto, coloquem no fórum, ok? Tem exercício sobre AEM também lá no nosso Moodle. Muito bem, e aqui a gente vai falar de question words. São palavras, né, de perguntas que são muito importantes, né? São muito comuns, muito usadas. What, who, where, from, né? Para formar a perguntinha, né? Da onde você é. When, how e how old, ok? E aí aqui vocês têm exemplos de perguntas, né? Olha aqui a pergunta, a gente já falou sobre ela. How old are you? I'm 23 years old. Vocês lembram? Isso é uma coisa bem importante, né? How old are you? Quantos anos você tem? É a tradução para o português, mas se a gente for pensar literalmente na tradução, é quanto velho você é, né? E a pergunta, gente, olhem só, a pergunta é com o verbo to be. Olha aqui o are you, ok? E a resposta também vai ser com o verbo to be. Vocês vão dizer aqui no exemplo, I'm 23 years old. O que que isso quer dizer? Eu sou tantos anos velho, né? Se eu fosse traduzir literalmente. Mas eu tenho 23 anos. Mas não esqueçam que essa
resposta, ela é dada com o verbo to be, certo? Muito bem, aqui eu tenho outros exemplos de questões. What's your occupation? Where are you a dance teacher? E aí, usando o to be, que a gente já aprendeu na lição 1, né? Utilizando, olha aqui, a forma do to be antes do pronome, ok? Muito bem. E outras perguntas, né? What's your name? Who is that? Where is Christine? Where are you from? When is our class? How are you? Muito bem. Aí aqui eu tenho uma seção Reading Addresses and Telephone Numbers, as formas mais utilizadas, certo? Para telephones e addresses, ok? Aqui, other words for street, então variações, ok? A gente vai falar bastante sobre essas questões na aula 3, na lesson 3, quando a gente for falar de localizações. Então, a gente vai falar bastante de nomes de lugares, né? Names of places. Muito bem. What's your telephone number? E aqui, como a gente diz, né? Em geral, como é comum a gente responder telephone numbers. E para finalizar aqui, né? How are you? How old are you, né? A diferença é que às vezes os alunos se confundem, né? Aqui, possible answers para how are you. O que é o how are you? Como você está? Né? I'm fine, I'm okay, great, pretty good, né? E, enfim, possibilidades de respostas e as traduções ao lado. Muito bem. Aqui mais um diálogo, ok? De novo, possible answers for how are you? E a tradução ao lado. E o how old are you, né? Eu tenho duas possibilidades de resposta. Completa, I'm 22 years old. Aqui vocês, né? Coloquem a idade de vocês. I don't know. I'm 15, I'm 30, I'm 40, I'm 60 years old. Com years old no final. Ou simplesmente dizer I'm e o número da idade de vocês, ok? Muito bem. Para finalizar, mais um dialogue aqui. Asking for help. Aqui é bem importante essa sessão, né? Porque às vezes a gente precisa, né? Como é que eu vou perguntar? Eu não entendi. Como é que eu posso pedir para a pessoa repetir, né? Aqui, ó. Repeat, please. Can you repeat, please? E sorry e outros exemplos ali, ok? Muito bem. Então, mais um dialogue aqui. Aqui a questão de pronúncia this or these, that e those, certo? E a questão aqui do what, né? Que as pessoas aprendem o que. No português, às vezes, quando a gente não entende, quando alguém fala alguma coisa, a gente diz o quê, né? E no inglês, a gente não usa o what para isso, porque pode parecer um pouco rude, né? Um pouco antipático, grosseiro, né? What? Então, aqui tem uma explicaçãozinha, né? Que o what é usado em contextos de surpresa e tudo mais, mas quando eu não entendo, quando uma pessoa fala alguma coisa, eu não entendo, eu vou pedir para a pessoa repetir, daí eu uso aquelas expressões que a gente viu acima, né? Ou até mesmo o excuse me, sorry, could you repeat, please? Né? Então, esse material é muito bom porque trata de questões culturais também, né? Então, não adianta simplesmente eu saber a palavra what, que o what significa que, mas é importante que a gente saiba que não é usado assim como no português, né? Então, enfim, vocês têm as explicações sobre isso. E aqui exemplos, né, do dialogue, certo? Muito bem, gente, essa foi, então, a lição 2, com bastante conteúdo, certo? Dúvidas que vocês tiverem, não esqueçam de escreverem nos fóruns de dúvidas, ok? Bye, see you!